Olá, estamos num momento de crise que é mundial, não tem como deixar uma pessoa de fora, todo mundo se afeta nessa situação. Mesmo aquelas pessoas que estão meio que não tentando entrar em contato, meio que considerando que a coisa ainda não é tão importante assim, ainda tem o seu vizinho, o seu parente que fala: não, é importante sim, a gente precisa se mobilizar, precisa atender as recomendações dos agentes de saúde, dos médicos, a gente precisa sim fazer alguma coisa. Então tem um impacto, né, em todo mundo, até aqueles que estão mais distraídos, meio que considerando que a coisa não é tão importante, ele afeta aqueles que estão vendo que é importante sim, porque deixa as outras pessoas mais preocupadas ainda. Fala: nossa, se você não está se mobilizando, se você não está se prevenindo, você pode estar me afetando, você pode estar se colocando em risco de pegar o vírus e estando perto de mim vai aumentar o risco de eu entrar. Então todo mundo se abala numa situação como essa, psicologicamente, emocionalmente, não tem como. E a gente precisa pensar nas pessoas que já estavam em tratamento psicológico, psiquiátrico, ou aquelas que precisavam do tratamento, mas ainda não tinham entrado, não tinham tomado essa decisão de procurar o atendimento, porque para essas pessoas existe uma possibilidade maior, um risco maior de intensificar o quadro delas. Pode ser que algumas não, algumas consigam administrar toda essa situação, entendendo que é um risco, que é momentâneo, que precisa se prevenir sim, e a coisa vai ser administrada se seguir todas as normas, mas algumas pessoas podem sim ter o seu quadro intensificado, por exemplo, as pessoas que já sofrem com TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo, que é aquela tendência à repetição de algum gesto, por exemplo, tem pessoas que contam, né? Contam os pisos do chão, contam os postes da rua, contam por onde vai passando, conta o que tiver ali de repetido, porque ele tem esse impulso. Tem a pessoa que tem o toque de simetria, que precisa que os quadros estejam alinhados, que os móveis, que as coisas, as pessoas estejam simétricas do ladinho da outra, na mesma distância, necessidade de ordem, enfim. Mas as pessoas que têm o toque de limpeza, é possível que tenha intensificado o seu sintoma. Essa pessoa ela já fazia todo esse ritual de limpeza, de lavar a mão, até mais do que o necessário, mais do que orientado, e quando ela ouve agora em todos os meios de comunicação que tem que lavar a mão várias vezes, é possível que ela exagere, que ela faça isso a ponto da mão dela criar feridas. Entenda que uma ferida na mão hoje é pior, né, do que uma mão que está sendo lavada normalmente, que é bem lavada, porque a ferida ali é uma coisa aberta, uma coisa mais exposta. Então é importante que quem tem em casa, ou se é você o portador do transtorno obsessivo compulsivo, não largue o seu atendimento, não largue o seu tratamento, né? Os psicólogos todos estão atendendo online também, existe a possibilidade de fazer por Skype, de fazer por videomensagem, enfim, tem vários caminhos para que você não piore esses outros quadros, para que não acumule problemas, né, na tua vida. A gente já tem aqueles que a gente não pode fugir, a pandemia a gente não pode fugir, a gente tem que se prevenir, mas é importante que não piore os outros quadros. Tem outras pessoas também que percebem que nesse momento de pandemia tem algumas questões psicológicas, emocionais dela, comportamentais, que passam a ser até amenizadas. Ou seja, ela tira o foco de problemas de relacionamento, por exemplo, problemas com o namorado, ela passa a não se importar tanto com isso. Não, tem uma coisa maior agora para eu prestar atenção. Então acaba tendo uma suspensão, né? Que chega a ser até adequado para uma situação como essa, né? Vou suspender a minha preocupação com a minha timidez, por exemplo, porque agora é momento de quarentena, de ficar em casa, de não me relacionar com ninguém mesmo. Então, não que o problema se solucionou, mas não é um momento agora de pensar nisso, de trabalhar esse problema, essa questão. Então, para algumas pessoas, é possível que tenha essa quarentena, tenha
esse lado positivo, né, de não, vou me focar no que é importante, vou parar de pensar nos outros que eu posso pensar depois. Não que não seja importante, claro, por exemplo, uma pessoa tímida, ela pode ter a vida dela muito limitada por não conseguir se colocar, de falar, de se expressar no trabalho, na escola, ela vai perder oportunidade de estudo, de mostrar o quanto que ela é boa no trabalho dela, ninguém vai ver, porque então e tudo isso é importante sim. Mas nesse momento de pandemia, que é um momento de crise, que vai passar, é um momento para essas pessoas de dar uma segurada, o que até é legal conseguir fazer isso. Algumas pessoas conseguem suspender isso com o tratamento, mantendo o seu atendimento com o psicólogo. Pode ser importante manter o atendimento, o tratamento até para isso, até para falar, não, pera lá, agora tem uma outra coisa aqui que eu preciso dirigir a minha atenção, a minha energia e administrar essas outras questões, né? É importante sim. Pessoas que já têm depressão, por exemplo, ficar dentro de casa, ficar confinada, para ela pode ser um motivo de agravar, porque estar fora, ver pessoas, se movimentar, fazer exercício, caminhar, a gente sabe que é uma coisa que ajuda, né, a amenizar os sintomas da depressão. Então é importante que ela continue fazendo isso, continue conversando com as pessoas, com os seus parentes, com os seus amigos, por telefone, por Skype, por onde for, fazer o exercício que dá dentro de casa, né, pegar todas as dicas que é para e não deixar o tratamento também de lado, continuar, né, se for medicação com sua medicação, como se tiver com psicólogo, continuar com o seu psicólogo. Enfim, o importante é que para que não seja piorada, não tenha nenhuma piora, nenhuma intensificação em sintomas de quem já tem algum quadro, é não abandonar o seu tratamento. A gente saber que a quarentena existe, é importante que seja respeitada. Algumas cidades com recomendações mais rigorosas, outras com menos. Eu sei que eu estou falando para um país inteiro, até para o mundo inteiro. Tem muita gente que me assiste, principalmente dos de língua portuguesa, óbvio, né? Na África, em Portugal, enfim, até os de língua espanhola que entendem, eu vejo, recebo muito comentário, muito contato dessas pessoas desses países. Então, a gente sabe que é uma questão mundial e que é importante todo mundo olhar por si mesmo e olhar para as pessoas que estão perto de você. Se você tem aí do seu lado uma pessoa que você vê que está precisando de atendimento psicológico, fale com ela, converse com ela, oriente, ajude a não ficar sem atendimento. É um momento importante. Obrigada por me ouvir.